Amigo, irmão, vos salve na santa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela minha vida, pela sua vida que está aí nos ouvindo. Irmão, abrimos esse canal para testificar das maravilhas de Deus em nossa história. Testemunho esse que vai te levar a ter mais conhecimento sobre as coisas espirituais. Eu sei que existe milhões de pastores muito sábios na palavra, ensinando a palavra de Deus para o homem, o conteúdo que é letra, mas o conteúdo espiritual eles não têm estrutura para ensinar, muitos não têm estrutura para ensinar, porém, os servos de Deus dessa geração são espiritualmente cegos. Eu quero testemunhar acerca de um acontecimento que aconteceu comigo. Eu estava num certo monte fazendo uma campanha de oração, orando, jejuando, e aconteceu que apareceu ali dois irmãos em Cristo. Um irmão era moreno, alto, não me convém falar o nome dele. E aconteceu que quando eu orava para esse irmão, eu passava a ver uma outra pessoa. Eu passava a ver esse irmão, por exemplo, ele era um irmão com a barba feita, cabelo cortado, limpo, roupa de pastor, que ele já era um pastor. Mas quando eu ponhava a mão sobre ele e orava por ele, eu com o olho fechado, eu via um outro homem. Eu via um homem caído no chão, com a barba grande, roupa suja. E eu dizia: Senhor, cabelo grande, um homem totalmente transformado. Não para melhor, mas para pior. Eu falava: Senhor, mas o que vejo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E orei ao Senhor e nada entendi. Mas esse irmão, como era pastor, tomava de conta de uma igreja, qual eu não vou falar o nome. Esse irmão me convidou para ir na igreja dele pregar, e eu fui. E passei uns 2 dias lá com ele, e aí eu entendi tudo. Esse irmão, ele era casado, mas ele tinha caído em tentação com a membra da igreja dele. Então, ele continuava sendo pastor da igreja, falava muito bonito e tudo mais, mas a situação dele era essa, e futuramente ele ia se transformar neste homem bêbado, mendigo, arrasado, porque com Deus não se brinca, a gente tem que ser verdadeiro. Mas o que eu quero mesmo testificar é que eu vi o pastor presidente da igreja dele, ele nessas condições, e o pastor presidente da igreja dele pegou, ungiu ele ao presbitério. E eu pensando: Deus, esses homens falam tão bonito da palavra, mas ele não vê, ele não percebe, ele não vê a escuridão nos olhos deste homem. São cegos. Amados, eu quero dizer para vocês que estamos vivendo uma época dessa forma. O homem ele aceita Jesus, mas os olhos dele não se abrem, ele continua cego, ele passa a ser um religioso, fanático, viciado. Ele faz narração de Abraão, Isaac, Jacó, e Abraão foi bem sucedido, e Jacó foi uma benção, e faz lá uma embolada que traz muita emoção ao coração dos ouvintes, e eu vejo muitos se entortando
pulando e rodopiando, e outros até caem no chão desmaiado, dizendo que foi arrebatado, se levanta daquele tal arrebatamento, não viu nada, não contou nada de sobrenatural. Meu Deus, que evangelho diferente. Olha, meu irmão, a verdade é, a partir do momento que a gente verdadeiramente aceita Jesus Cristo, que a gente se entregou ao querer de Deus, o Espírito de Deus entra em nossas vidas e a gente começa a enxergar no sentido espiritual. Amado, vamos ver, os discípulos do Senhor saíram para evangelizar e ali eles oravam, os demônios saíam, as enfermidades. E eles voltaram ao Mestre Jesus maravilhado, dizendo: Mestre, as enfermidades foram curadas, os demônios nos obedeceu. E o Senhor Jesus falou: não alegrai somente por isso, mas pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, Jesus Cristo falou: vós sois a minha testemunha. Quando nós contamos uma história, por mais eloquente que sejamos, contando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, somos apenas um contador de história. Mas nós passamos a ser testemunha do Senhor Jesus Cristo quando a gente começa a enxergar as coisas. Quando a gente começa a orar pelos enfermos, eles ser curados. Quando a gente começa a ver as coisas no sentido sobrenatural, ver coisas que ainda vai acontecer no futuro, que nem eu vi o futuro desse irmão, eu via ele com os olhos abertos, eu via ele, um homem trajado de brisa, todo limpinho, a barba feita, o cabelo cortado, mas quando eu fechava o olho que ia orar, eu via um homem bêbado, barbudo, cabeludo, vestindo trapo. Irmão, o justo prosperará, mas o ímpio perecerá. O homem, quando ele começa a contrariar a palavra, ele se denomina ímpio, filho do diabo, porém perece. Mas você, meu irmão, que está me ouvindo, busque a presença do Senhor com todo o seu coração. Não aceite viver esse evangelho de hoje que esses homens estão pregando. Esses homens, eles tiram uma história tão profunda da Bíblia, tão eloquente. Ele fala tanto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Saddam Hussein, do presidente de hoje, dos Estados Unidos, e ele monta uma história que emociona todo mundo, mas nós não vemos ele testificando de coisa sobrenatural. A gente não vê ele testificando que viu isso e aquilo no mundo espiritual. A gente não vê ele contando a história dele com Deus. A gente não vê ele testificando da história dele com Deus, porque ele é apenas um religioso, um contador de história, um fanático pregador, e muitos pregadores que pregam por dinheiro. Meu irmão, é fácil saber quando o pregador é verdadeiramente um homem de Deus ou é apenas um contador de história. O homem de Deus, ele profetiza e a profecia acontece. Porque quando ele profetiza baseado em algo que Deus mostrou a ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o verdadeiro profeta de Deus, ele vê as coisas. Vamos ver Ananias, em Damasco, ele estava orando, e o Senhor ali mostrou ele ali ponhando a mão na cabeça de Paulo de Tarso, e saindo escama de peixe dos olhos de Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso recebendo novamente a visão. E Paulo orando, teve a mesma visão, que um homem chegava e ponhava a mão na cabeça dele, e as escamas de peixe caíam, e ele passava a enxergar. E ali ele foi, e quando chegou lá, fez o que
Deus tinha mandado ele fazer, e na hora Paulo voltou a enxergar que Paulo tinha ficado cego, porque o anjo do Senhor tinha feito Paulo ficar cego, para não atacar o povo de Deus. Amado, fique com isso no seu coração, assim que nem Paulo passou a enxergar no sentido espiritual, assim que nem Ananias enxergava espiritualmente. Essa mesma graça é direcionado à tua vida, à tua casa. Se não estiver enxergando, então você começa a buscar a Deus com mais força, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, porque o Espírito de Deus, ele quer entrar na tua vida e transformar de você, fazer de você o profeta dos últimos dias, o profeta do Senhor Jesus. Agradeço pela atenção, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém.